torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, tarde da noite, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante da Colina nessa noite que não é tarde, Edu Canelas, de sexta-feira. Você já deve estar imaginando, não vai ter live hoje, né? Já que está subindo o vídeo, Edu Canelas está indo beber. Eu quero dizer a você, meu amigo, que vive dizendo que eu sou Edu Canecas, que nesse dia você está completamente correto, eu tô indo beber mesmo. Mas antes disso, eu vou trazer para vocês, a galera do grupo de membros hoje vai receber vídeo lá de violão, de cerveja, a galera tá ligada lá que a gente tem essa resenha. Eu quero pedir a você que tá aí do outro lado, para dar aquela moral no like. Curte o vídeo aí, cara. Quando você curte o vídeo, você ajuda muito o nosso trabalho. Divulga o nosso vídeo. A gente tem o vídeo mais divulgado para que mais vascaínos conheçam o trabalho leve, tranquilo e com muita informação do canal Os Vascaínos aqui no YouTube. No vídeo de hoje, eu vou trazer informações de jogadores que estão conversando com o Vasco. Bruno Prachedes, Léo Cittadini e agora a situação do Guanca. São 3 jogadores, 3 meio-campistas, deixando claro que a 777, através do Paulo Brax, está priorizando os jogadores para o meio de campo, porque o Vasco não tem no elenco, está fazendo muita falta. E também a questão do empréstimo, que gerou toda essa polêmica, muita gente falando sobre isso, eu também vou falar sobre, trazendo aqui, inclusive, a posição oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, é hora de partir para o nosso vídeo, então embarque, porque vamos embora. Seguinte, o Vasco tem 3 novos nomes no radar e nós estamos falando aí primeiro de Léo Cittadini, meia do Atlético Paranaense, um jogador que eu sei, vocês estão naquela de dizer é ruim, é fraco, é bagre. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Léo Cittadini é muito bom jogador. É um cara com rodagem, com títulos no Atlético Paranaense, um cara que pode ajudar muito no Vasco. Estamos com muita falta de um bom meio-campo. Ele pode vir a ser um cara que vai ser ali, quem sabe, um bom auxiliar para o Jair, ou um bom auxiliar para o Lanzini, um bom auxiliar para um camisa 10. O Léo Cittadini não é um cara para tomar o meio-campo do Vasco para ele ser a peça fundamental. Mas ele é uma boa, realmente um bom auxiliar para bons jogadores. É um cara que é muito, mas muito mesmo, ele tem aquela consistência das suas atuações, é um cara que raramente joga partidas muito abaixo e também não é um cara assim lá muito decisivo. É um jogador que consegue ter aquela sequência reta, segura, firme. Então a gente torce para que dê certo. Eu quero muito que o Léo Cittadini venha para o Vasco, só tem um porém. Ele vem tendo seguidas lesões no Atlético Paranaense e foi por isso que ele perdeu espaço. Ele se lesionou, depois voltou, outros jogadores acabaram tomando as posições e ele não conseguiu recuperar a titularidade e também o prestígio que ele tinha junto ao clube do Paraná. Mas o Léo Cittadini pode vir ajudar o Vasco, é um bom jogador. Vamos aguardar para ver como vai ficar essa negociação. A informação é que o Vasco já conversou com o atleta, tá tudo certo com o Vasco, falta o Vasco se acertar com o Atlético Paranaense, coisa que não deve ser empecilho, afinal, ele é reserva lá, um jogador que não vem sendo aproveitado, então pode ser que dê muito certo essa negociação. Fato que está me incomodando, e incomodou o Léo Cittadini também, é a situação do Vasco não ter um treinador. Eu fico pensando, como o Paulo Brax vai negociar e trazer atletas se não tem um treinador para aprovar? O treinador, quando chega no clube, ele tem que olhar para o elenco que ele tem e pedir novas peças. Vamos supor que o Vasco acerte com o Léo Cittadini e o treinador não queira trabalhar com ele. E aí? O cara vem para o Vasco para ganhar salário, para não jogar, para não ser aproveitado? Isso é muito errado. Isso mostra que os processos dentro do Vasco estão sendo muito perdidos, sem coerência. Processos que a gente não consegue ver um norte, ver que está sendo feito realmente um norte. Então, quando o Paulo Brax vem dar uma entrevista coletiva, eu sinto falta dele atualizar o torcedor, de chegar e explicar o que está acontecendo, os motivos. Como que você acerta com o Léo Cittadini, com o Bruno Prachedes, com o Guanca, sendo que nenhum desses jogadores foi pedido do técnico? Tem jogador, por exemplo, o Lanzini é um jogador que você pode acertar, ele vai ser aproveitado, é jogador de prateleira alta. Mas Léo Cittadini, Prachedes, são jogadores que não são de prateleira alta e podem vir a ser contratados e não serem aproveitados. Então a gente fica aí com essa incoerência do Vasco e cobrando para que eles possam dar uma posição ao torcedor. E claro, deixando claro, desculpa gente, quase que eu engasgo, tragam um treinador para ontem. Tragam um treinador
para ontem, pelo amor de Deus, está demorando muito para fechar. O William Batista é muito bom. O cara veio aqui no canal 2 meses atrás, uma entrevista maravilhosa, um cara que a gente tem muito carinho, muito respeito, mas não é o momento do William ser efetivado e nem o William deve querer ser efetivado nesse momento de crise. O Vasco precisa de um treinador forte, um bom treinador que venha para suprir a necessidade do Vasco da Gama e que a gente possa, quem sabe, né, pegar o rumo e ter paz nesse Campeonato Brasileiro, que eu não tô querendo vaga na Libertadores mais, eu não quero título, eu só quero paz. Eu só quero que o Vasco traga paz pro meu coração e pro seu coração que tá aí do outro lado. Galera, dá aquele like aí, senta o martelo no like que agora eu vou falar dos outros reforços. Seguinte, Léo Cittadini, já falei, e agora eu vou falar de Bruno Praxedes. Joga de volante, joga de meia, um cara que já foi, inclusive foi lançado no Internacional pelo Abel Braga, já tinha negociado com o Vasco, já tinha sido oferecido, e o Vasco não acertou com o Léo Cittadini, mas agora parece que avançou e esse jogador pode pintar no Vasco. Minha opinião a respeito desse jogador, que é o Bruno Praxedes, não é Léo Cittadini, já falei do Léo Cittadini, agora eu tô falando do Bruno Praxedes, jogador de 21 anos, muito jovem, 1,86 m, é um canhoto que pode ajudar o Vasco, mas na minha humilde opinião, o Vasco deveria estar trazendo jogadores de um nível mais alto. Estávamos com essa promessa e estamos cobrando essa promessa. Agora o Guanca, argentino, 30 anos, está no Al-Shabaab, 1,77 m. Esse é a camisa 10, é meia, joga à frente dos volantes. É um jogador que o Vasco não tem no elenco, mas na minha humilde opinião, Zalazar é melhor do que o Guanca. Lanzini nem se compara, junto o Guanca e o Zalazar, fundem os dois, não vai dar meio Lanzini. Então o Vasco tem que continuar brigando pela contratação do Lanzini, que é um cara que vai ajudar muito se vier para o Vasco, realmente muda o patamar do time se vier para o Gigante da Colina, mas Guanca e Zalazar são dois jogadores que não mudam o patamar. Podem vir, dar certo, virar ídolo, mas a princípio não mudam o patamar do time, então vamos aguardar. Informação, o Guanca, o Al-Shabaab espera do Vasco uma proposta de empréstimo aí de $500 mil para trazer o jogador. O Guanca já aceitou jogar no Vasco, então agora é aguardar para ver o que vai acontecer. Um jogador que muitos acham interessantíssimo, eu, pelas informações que tenho, não me empolgo muito com o Guanca, não. Hoje teve uma polêmica, né? Que dia que não tem polêmica no Vasco, né, cara? Todo dia tem uma polêmica nova. E a última polêmica foi um empréstimo que a 777 fez para uma empresa dela mesma dentro do Vasco, enfim. E todo mundo ficou aí em polvorosa. Só que isso já é de conhecimento geral de todo mundo desde o ano passado que isso aconteceu. E agora a galera tá fazendo aí essa polêmica toda. Eu acho certo? Não acho certo. Mas eu vou ler para vocês aqui a posição oficial do clube. Relativo ao empréstimo efetuado pela Vasco SAF a uma empresa do grupo 777, temos o seguinte a esclarecer. Transações financeiras como essa entre empresas do mesmo grupo econômico são extremamente comuns e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco. O valor de $5 milhões foi pago integralmente há algumas semanas, acrescido juros maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional. A 777, adiantada em relação aos pagamentos contratuais do Vasco, já tendo enviado mais de $1 milhão da parceria contratualmente, que vence somente em setembro. Estou lendo muito bem isso aqui, por sinal. O Vasco e a 777 continuam focados em trabalhar para o que é melhor para o Vasco e sua incrível torcida. Essa foi a posição do Vasco. Não acho certo, mas o Vasco está aí. Isso vai ter que ser exposto em balanço. Eu quero ver se realmente deu lucro. Rapaziada, obrigado por assistir o vídeo até o final. Hoje não tem live. Vou lá beber minha cerveja, dar uma relaxada na cabeça. Mas amanhã eu vou estar fazendo live aqui com vocês às 8h30. Eu, Lineker, não sei se o Mário vai poder, mas estaremos cobrindo tudo, meu parceiro vascaíno, de Vasco e Botafogo, 4 horas da tarde no domingo. Então vamos fazer aquela live pré-jogo amanhã pra gente botar aquela energia positiva no Gigante da Colina. Aquele abraço, toma ali martelo na energia negativa e vamos buscar esses 3 pontos. Valeu!